Olá, pessoal. Eu sou a Mariana, eu sou a tutora da disciplina de didática do ensino superior, da pós-graduação que vocês estão cursando na Univale Digital. É um prazer poder estar aqui com vocês. Como eu coloquei, no nosso material, eu sou graduada em administração, o mestrado é em educação e o doutorado finalizando também em educação. Atualmente eu estou como responsável do apoio pedagógico da Escola de Negócios. E nessa minha atividade que eu desenvolvo, eu faço a orientação didático-pedagógica dos professores, o acompanhamento das disciplinas. Então, tem tanto a parte voltada para a aprendizagem dos nossos estudantes, como também o acompanhamento do corpo docente. Ok? Então, vai ser um prazer trabalhar com vocês um pedacinho, na verdade, dessa disciplina, que vocês têm lá o material que foi desenvolvido pela professora que elaborou o conteúdo. E quando eu escolhi, então, o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês para essa nossa webconferência, eu preferi trabalhar a questão da aprendizagem, né? Que é algo que aqueles que escolherem seguir na carreira docente, que quiserem se aventurar por esta profissão, porque a docência também é uma profissão, a gente precisa entender porque, na verdade, a gente precisa fazer as melhores escolhas e, enquanto docentes, tudo que a gente faz em sala de aula é uma escolha, né? Então, é uma escolha, é intencional. Se eu vou dar uma aula expositiva dialogada, é porque eu entendo que para este conteúdo a aula expositiva é a mais adequada. Se eu vou fazer um júri simulado, é porque eu entendo que para proporcionar aprendizagem, o júri simulado vai ser a melhor estratégia para possibilitar essa aprendizagem. Se eu vou fazer um glossário, como eu pedi para vocês desenvolverem, né, que é preciso entender que os meninos precisam se apropriar de determinadas nomenclaturas, então é importante eles fazerem o glossário para fixação de conteúdo para memória. Então, a gente precisa entender como é que eles aprendem para a gente poder escolher as melhores estratégias, que é o próximo, que é o último, na verdade, tópico da nossa disciplina de didática do ensino superior dessa pós, ok? Eu preparei um material que basicamente é um material que sintetiza um dos textos da leitura complementar que eu coloquei para vocês, que é o texto da professora Maria Helena Oliveira, que é sobre a aprendizagem dos jovens universitários, né? Ah, pessoal, logo no início, a professora Maria Helena, ela nos apresenta um termo, que é a autorregulação de aprendizagem. Então, como é que os estudantes universitários eles aprendem? Eles aprendem quando eles conseguem desenvolver a autorregulação de aprendizagem. Tá, Mariana, o que que é isso, né? E por que a importância disso quando a gente está falando de aprendizagem de universitários? Pessoal, durante a educação básica, né? Então, ensino fundamental e ensino médio, como é que os alunos, como é que os estudantes eles aprendem? Eles aprendem com uma regulação que é uma regulação externa pelo professor, né? Então, é o professor que vai dizer tudo que lá na educação básica os estudantes fazem. Então, se eles vão fazer tarefa, se eles não vão fazer tarefa, eles não precisam regular a sua aprendizagem, porque essa regulagem é externa, é do professor. O professor tem esse papel. Quando eles vêm para o ensino superior, a autonomia, né, que é dada para eles no sentido de que se você vai estudar, o quanto tempo você vai estudar, se você vai ler isso, se você vai ler mais aquilo, se você é o aluno que decide. O nosso papel no ensino superior enquanto professor é diferente, né? Essa regulação passa para eles. Eles precisam regular a sua aprendizagem, né? Até a educação básica, a gente diz que é um processo de heteronomia, né? Eles não decidem o que eles vão fazer. Os professores da educação básica decidem. E quando a gente vem para o ensino superior, de fato, os professores estão lá fazendo o papel deles, mas a gente não passa de mesa em mesa dando um visto no caderno para ver se fez, se não fez, e se não fez, a gente vai chamar o pai ou a mãe. Não é assim que funciona, né? Então, por isso que é importante a gente entender como é que a gente pode ajudar os alunos, os nossos alunos, a desenvolver esse processo de autorregulação de aprendizagem, tá? Mas
Aqui tem uma definição do Perrenot, né, que é um autor que fala muito sobre competências, enfim. Então, o Perrenot ele traz essa definição do que é autorregulação de aprendizagem. É a capacidade do aluno gerir ele próprio os seus projetos, o progresso dele em determinado conteúdo e o que ele vai fazer diante das tarefas que nós, enquanto professores, propomos. Nós não mandamos, né? Quanto mais o aluno ele consegue desenvolver este processo de autorregulação da aprendizagem, mais ele consegue alcançar o que a gente chama de aprendizagem significativa. O que é isso? Não é uma aprendizagem que fica no âmbito da memória. Não é aquela aprendizagem que o estudante única e exclusivamente ele vai lembrar. É uma aprendizagem que ele vai conectar conteúdos, ele vai conseguir trazer para a sua prática. Então, isso que é aprendizagem significativa, é que de fato aquilo que ele está estudando vai fazer sentido no seu dia a dia, na execução da sua profissão, no exercício da sua profissão, e assim alcançar um melhor desempenho nas nossas disciplinas e na sua prática profissional, tá? Mas, Mariana, a gente primeiro também precisa entender, como a professora Maria Helena trouxe lá naquele texto, que os estudantes, a gente percebe três tipos de aprendizagens, que é o que ela chama de perspectivas em relação à aprendizagem. Então, ela diz que enquanto estudantes, a gente vai perceber que o aluno ele vai ter um enfoque mais ele pode ter, né, um enfoque mais direcionado para a profundidade, um enfoque mais superficial e um enfoque estratégico, tá? Ali no texto, né, vocês acreditam que vocês foram lendo e fazendo as suas marcações, enfim. O enfoque em profundidade é aquele que vai levar o aluno a ter aprendizagens significativas, né? Ele se envolve com aquele conteúdo, ele busca se aprofundar ao máximo na compreensão deste conteúdo e ele faz essas conexões, essas relações com outros conteúdos que ele viu em outras disciplinas ou na sua prática profissional. Eu brinco que esse aqui é um modelo ótimo, né? A gente queria que todos os nossos alunos nas nossas disciplinas quisessem ter esse enfoque em profundidade. O enfoque superficial é aquela aprendizagem que eu comentei com vocês. Ele vai aprender só o significado. Ele vai aprender somente no âmbito da memória. Então, é aquela aprendizagem repetitiva e mecânica. Aquela que, se a gente muda a pergunta na prova, ele não vai conseguir lembrar. Por quê? Porque é uma aprendizagem mecânica. Ele aprendeu o que é, ele não aprendeu para que serve. Né? Por mais que lá na definição eu consiga, né, tenha lá dito, né, para que serve, mas não, a pergunta que ele estudou é o que é. A preocupação, de fato, é com a memorização para ter uma avaliação posterior, então é aquela coisa, né, do aluno estudar e ficar tudo na memória, acabou o semestre, acabou aquele conteúdo, ele acaba esquecendo, né, porque o que ele ativou não é a consciência no cérebro, é a memória, né. E no que ele se concentra? Em aspectos parciais da tarefa, porque ele vai se preocupar naquilo que ele precisa estudar e pronto, acabou. Se aquilo tem conexão com outras áreas, com outros conteúdos, com outras disciplinas, ele não vai conseguir desenvolver. E o último tipo de enfoque é o enfoque que a professora Maria Helena chama de enfoque estratégico, né? Que é aquela questão do aluno, ele estuda para alcançar aquele resultado que ele espera, aquele resultado que é o resultado máximo, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai perceber o que é mais importante de ele estudar, o que ele de fato não sabe, e ele vai se concentrar nessas atividades. Então, tá ali, né? Ele planeja a atividade, o material, o esforço e o uso do tempo que ele tem disponível. É muito comum quando nós damos aula para os alunos do noturno e que trabalham o dia inteiro, que desenvolvem outras atividades durante o dia, né, em horário comercial, eles utilizam muito desse enfoque estratégico. Por quê? Porque, na verdade, como eles não têm muito tempo disponível, e como, de certa forma, ele acaba também já estando no exercício da sua profissão, de certa forma, e vendo as relações daquele conteúdo com a sua prática, ele vai estudar aquilo que ele precisa, né? Ele vai determinar um objetivo e vai alcançar aquilo que ele precisa, tá? Pessoal, uma coisa que é extremamente importante, né, Mari, isso aqui só depende de mim, né? Só depende do docente, só depende do professor, eu conseguir desenvolver no aluno
essa questão de enfoques mais ou mais estratégico ou mais em profundidade. Não, pessoal, isso também depende muito do aluno, né? Depende muito do quanto aquele conteúdo é importante para ele, né? Eu dou aula na área da gestão. Então, por exemplo, algumas disciplinas, o aluno ele vai sempre para a sala de aula com aquela coisa assim, ó, tá, mas o que que eu vou fazer com este conteúdo? Né, Mário? O que que eu vou fazer com isso? Então, se ele não consegue perceber que aquilo tem uma aplicabilidade, de alguma forma, ele não vai se interessar tanto, então ele não vai tanto é, para o enfoque em profundidade, ele vai talvez acabar ficando só estudar para passar, porque vou dar um exemplo aqui. Mário, eu não gosto da área de RH, eu gosto mais da área de marketing. Então, lá para a área do RH, para as disciplinas de RH, de gestão de pessoas, eu vou estudar para passar, para memória e tal, porque eu não vou trabalhar com isso, eu não gosto de trabalhar com isso. Agora, na de marketing, não. Na de marketing, ele vai para em profundidade, enfim. E eu acho que vocês conseguem perceber isso lembrando um pouquinho de como vocês, quando vocês eram alunos, né? De como a gente acaba recordando quando a gente era aluno, que de fato algumas disciplinas a gente estudava para conseguir aquilo que era o essencial, que é o estratégico, algumas a gente estudava para passar. E algumas a gente de fato queria se aprofundar e se apoderar e tentar sugar o máximo daquele conteúdo daquele professor. Então, ao mesmo tempo que tem uma parcela de responsabilidade do professor conseguir desenvolver no aluno interesse por determinar pelo seu conteúdo, também tem muito lado do aluno de ser um conteúdo que para a ele atraia e a ele seja palatável, seja aplicável e ele consiga desenvolver melhor aquele conteúdo. Ok? Eu vou fazer uma pausa neste vídeo e daqui a pouco a gente já volta, né, com os 3 mecanismos que são fundamentais para a autorregulação de aprendizagem, que no caso a gente está falando da atenção, da memória e do domínio consciente das funções mentais. Ok?